são 20 horas. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro nessa nova era. Quero primeiramente agradecer o convite. Para mim é sempre uma alegria, uma satisfação podermos conversar, refletir e aprendermos juntos esta doutrina. E espero poder corresponder à expectativa desse nosso encontro. Nós, de costume, como fazemos, presencialmente nas casas, elevamos o nosso pensamento, vamos fechando os nossos olhos, para que possamos aliviar essa nossa tensão, para que possamos irmos harmonizando, tranquilizando. Eu convido a todos para nos unirmos nesta comunhão de bons pensamentos, de boas ideias, para que possamos nos elevar aos espíritos superiores, à mentora da nossa casa, a Meimei, ao irmão José, pedir para que o nosso anjo guardião nos proteja, nos acolha, pedir a proteção dos bons espíritos, pedir as bênçãos de Jesus, nosso mestre, nosso guia, pedir a orientação do mestre Allan Kardec e pedir as bênçãos do nosso Pai maior, de Deus, nosso Criador. Nessa união de pensamentos, as palavras simples de uma prece, a prece que tem os objetivos de louvar, de pedir e de agradecer. Senhor Pai, quero agradecer por tudo que tenho aprendido nesta encarnação, principalmente no cumprimento dos deveres cristãos. Quero pedir, Senhor, que nesse momento sejamos abençoados e fortalecidos com a virtude da coragem, da fé e da esperança de dias melhores para a humanidade. Quero louvar, Senhor, pela beleza desse mundo, deste planeta Terra, que é o lugar certo para que eu possa aprender, progredir e para que eu possa corrigir as minhas imperfeições. Que as reflexões do Evangelho de Jesus, segundo a doutrina espírita, possa nos tornar espíritos melhores na dor e no amor. E em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso mestre, nosso guia, de Allan Kardec e os espíritos superiores, damos por iniciado o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. E o nosso estudo desta noite é sobre a nova era. Fiquei muito feliz com esse tema porque nós estamos passando também por uma era.
uma era nova que vem aí para a humanidade. Mas do que se trata a nova era que diz os evangelhos de Jesus? Era o que é? Uma época? Era é qualquer período distinto de tempo que tem como objetivo transformar, modificar, revolucionar e progredir. Nós passamos por muitas eras. A era pré-histórica, a era agrícola, a era industrial, a era espacial, né? A era tecnológica, que nos permite conversarmos à distância, de nos vermos. E atualmente estamos passando pela era Covid. Uma era que mudou completamente o comportamento da humanidade. Quantas emoções, quantos sentimentos afloraram nesses últimos meses. O isolamento, o distanciamento social é um sentimento, uma emoção de amor, de proteção a você, de proteção ao seu próximo, para não disseminar mais a infecção do vírus. Sentimentos como dúvidas, incertezas, descrenças, o medo da própria morte, o medo de tudo. Mas também presenciamos situações muito interessantes, emoções, sentimentos que afloraram, que estavam adormecidos, de amor para com o próximo, da caridade, da solidariedade, da fraternidade, da união da família. Então, quantos valores foram despertados nos seres humanos? E de uma maneira global, né? De nós darmos mais valores à nossa liberdade de ir, de vir, e outros tantos valores. Então, a mensagem que eu deixo e que eu mesmo reflito sobre essa questão é quais são os conhecimentos, os aprendizados que eu estou adquirindo nessa era Covid. Que sentimentos e que emoções que estão despertando dentro de mim e que estavam ocultos, escondidos. O interessante é que tudo isso, a doutrina dos espíritos nos auxilia a entender essa situação, a compreender, a nos tranquilizar, para que nós possamos, né, continuar a nossa jornada aqui na Terra. E essa situação da Covid, né, dessa era Covid, já aconteceu outras situações de pandemias, de epidemias, em épocas passadas. O próprio Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, onde Kardec fala sobre as leis morais, na lei de destruição, tem um título sobre flagelos destruidores.
E existe uma razão lógica para tudo isso. Mas hoje, especificamente, nós iremos falar sobre duas eras. A era mosaica, a era de Moisés, e a era cristã. E esses dois temas nós buscamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, cujo título é Eu não vim destruir a lei, e no livro A Gênese, no capítulo 1 também, quando Kardec fala sobre a revelação do caráter espírita. Então, para quem tem o interesse em se aprofundar no que nós iremos apenas de maneira superficial conversarmos hoje, fica a sugestão desses dois capítulos, desses dois livros. Quando nós falamos da era mosaica, né, do povo hebreu, de Moisés, né, quando Moisés recebe as leis de Deus, né, é importante nós conhecermos esse passado, onde começa ali as grandes transformações da humanidade. É interessante a gente poder ter esse conhecimento para que a gente possa compreender o nosso presente. Essa nova era que nós estamos vivendo, que é a era cristã. Então Deus envia para Moisés, escolhe Moisés, né, como um revelador, e Moisés apresenta as suas leis, mostrando um Deus único. E é importante que quando Moisés apresenta essas leis ao povo hebreu, ele lança as bases da verdadeira fé. De um soberano Senhor, Criador de todas as coisas. Mas o povo naquela época era um povo indisciplinado, abusado, cheio de preconceitos. Ora, se até nessa nova era, nos dias atuais, nos deparamos com situações assim, imaginemos então naquela época de Moisés. Então, Moisés tinha que combater esses abusos, esses preconceitos, essas indisciplinas de maneira mais rígida. E aí ele institui a ideia de um Deus terrível, de um Deus punitivo, de um Deus vingativo. Foi a maneira que ele encontrou para poder impressionar, para poder dizer, olha, se você não seguir as leis de Deus, você vai ser punido, você vai ser castigado. E naquela época era a única maneira de poder conter aquelas pessoas, né? Pessoas ignorantes, com um senso de moral pouco desenvolvido. As leis de Moisés tinham um caráter essencialmente transitório e algumas partes com ideias humanas. Por isso que depois de um tempo houve a necessidade de uma nova era, porque a humanidade também progrediu. Muitos assimilaram esse conceito da verdadeira fé, de um Deus único. Então houve a necessidade de Deus enviar um outro ser, a nova era, a era cristã. E envia-nos um espírito puro, um espírito perfeito, Jesus. E ele inicia o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo com esse título: Eu não vim destruir a lei. Ou seja, eu não veio destruir a lei de Moisés. Mas sim, Jesus veio dar o complemento, porque a humanidade também progrediu, tanto intelectualmente como moralmente.
Então, Jesus toma da lei de Moisés tudo aquilo que é de ordem eterna, de ordem divina, e rejeita aquilo que era a questão transitória, disciplinar, que Moisés utilizava para poder conter aquele povo. Então, a doutrina de Jesus traz como pedra angular, né, como fonte primária de toda a sua estrutura, que é o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Olha aí a semente sendo germinada. É o princípio dos deveres para com Deus e para com o seu próximo. Jesus apresenta um Deus de amor, um Deus clemente, soberanamente justo e bom, cheio de mansidão, né? Um Deus misericordioso, um Deus que sempre perdoa, que não pune, que não é vingativo, que não é terrível, que perdoa aquele que erra e que se arrepende e que quer reparar o seu erro. Jesus traz também a revelação da vida futura, coisas que Moisés não apresentou naquela época, porque o povo não estava preparado para entender a vida futura, a nossa verdadeira vida. Jesus apresenta as penas e recompensas após a morte do corpo. Olha um conceito importante que Jesus já tinha falado naquela época. Apresenta as penas e recompensas futuras após a morte do corpo. Ou seja, do que Jesus estava falando? Da imortalidade da alma. A semente, né, sendo germinada. Então, por isso que a máxima que ele apresenta, um Deus que dá a cada um segundo as suas obras. Então não é Deus que pune, não é Deus que vinga, é a cada um segundo as suas obras. Aquilo que você está plantando é aquilo que você vai colher. Jesus apresenta um Deus que não tem preferências, né, por esse e por aquele povo. Jesus é Pai de todos. Todos nós somos iguais perante Deus. Porque se ele tivesse preferência, seria um privilégio. E todo privilégio é uma injustiça. E como é apresentado nos tributos da divindade, Deus é soberanamente justo e bom para com todos. Não tem privilégios com ninguém. Então Jesus apresenta esse Deus de amor, de caridade para com o próximo. Né? E essas virtudes de amor e caridade são condições, né, indeclináveis para a salvação. Olha como é simples, né, a doutrina de Jesus. Apresenta as virtudes do amor e de caridade, que são condições indispensáveis para a nossa salvação. E aí eu pergunto, mas nós seremos salvos de quê? De quem? Das nossas imperfeições. Porque quando nós praticamos amor, caridade, humildade, nós estamos nos elevando, nós estamos saindo daquelas imperfeições, estamos deixando esse homem velho das imperfeições, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do rancor, e estamos nos elevando no amor, na caridade. A questão é muito simples. É por isso que alguns perguntam assim, mas você vai falar da nova era, mas você está abordando a questão lá de Jesus há mais de 2000 anos atrás e ainda é nova era. E eu digo sim, porque nós ainda não aprendemos a seguir os passos do Mestre Jesus no que se toca
do amor para com o próximo, um amor verdadeiro. Por isso que ainda nós estamos vivenciando essa nova era. E naquela época Jesus não disse tudo para os apóstolos, porque também eles não estavam preparados para receber informações tão bem detalhadas. Não tinham um entendimento. Foi necessário que Jesus se comunicasse através de parábolas. E ele disse muitas outras coisas que não foram compreendidas. Mas ele avisou: eu enviarei um outro Consolador, que restabelecerá todas as coisas e irá auxiliar a levantar o véu, para que vocês possam ver, para que vocês possam entender. E aí nós entramos então na era do Espiritismo. Uma nova revolução, com novos conceitos, com novos fundamentos. Allan Kardec fundamenta o Espiritismo como uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Olha a definição do que Kardec fala sobre o que é o Espiritismo. É uma nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis. E nós temos a mediunidade, as mensagens, o quanto o espírito progrediu depois que começou a entender que a verdadeira vida não é aqui na Terra, que aqui nós estamos apenas de passagem, a nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Então, o Espiritismo é essa chave do qual tudo se explica de modo fácil, assim como é a doutrina de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo, de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso que é importante a gente entender essa questão da época, da era. Lá, quando Moisés recebe no Monte Sinai as leis dos 10 mandamentos, o Cristo vem numa era para revolucionar, para modificar, para transformar, para dar um entendimento à humanidade que já tinha progredido. E o Espiritismo vem, né, para complementar todo esse conhecimento, esses conceitos. Então, o Espiritismo é, de certa maneira, né, uma era revolucionária. Moisés, um indivíduo. Jesus também, uma pessoa. Mas o Espiritismo é um ser coletivo, formado pelo conjunto de seres do mundo espiritual. E isso é muito importante, porque analisemos o que aconteceu com Jesus quando ele veio com essas ideias revolucionárias da vida futura, de um Deus bom, soberanamente justo e misericordioso. O que a humanidade fez com ele? Crucificou. Agora, quem que consegue crucificar o Espiritismo? Podem queimar todos os livros da doutrina espírita, mas ela vai se manter, porque a doutrina espírita vem dos espíritos, esses conceitos. Então, essa era da doutrina espírita, né, que fundamenta as leis da natureza, que não tem nada de sobrenatural, a pluralidade das existências, mostrando, né, uma lei importante, demonstra a realidade e a necessidade de progresso do espírito através das suas múltiplas vindas e indas, né?
Essa lei da pluralidade das existências explica todas as aparentes anomalias da vida humana, as diferenças de posição social, as mortes prematuras, as desigualdades das aptidões intelectuais, morais. Tudo isso relacionado quantas vezes o espírito aprendeu, progrediu e traz ao nascer, todo esse conhecimento adquirido nas existências anteriores. A era do Espiritismo traz uma lei da reencarnação. Essa lei da reencarnação faz desaparecer todos os preconceitos de raças, de castas, porque o espírito ele pode nascer numa encarnação pobre e na outra rico, numa encarnação patrão, na outra subordinado. Numa encarnação pode vir como mulher, na outra como homem. Então, a lei da reencarnação desencadeia outras leis. A lei da igualdade. Então, Deus dá ao espírito a igualdade de reencarnar em diversas circunstâncias para que ele possa progredir. Ah, Senhor, eu não consegui reencarnar como homem, por isso que eu não desenvolvi. Não, mas não tem isso. Você vai ter a sua chance. Você terá. Então, a lei da reencarnação se fundamenta numa lei da natureza e é o princípio da fraternidade universal. Então, essa era cristã, espírita, surge numa época de emancipação e de maturidade intelectual. A inteligência do homem já está desenvolvida. A humanidade já não aceita as coisas mais às cegas, questiona, procura, investiga, quer saber o porquê das coisas. Então, essa era espírita tem ao mesmo tempo o produto de um ensino e o fruto de um trabalho dos espíritos, da pesquisa e do livre-arbítrio. Então, a nova era, meus queridos amigos, Jesus foi o iniciador dessa era. O iniciador da mais pura, da mais sublime moral evangélica cristã, que há de renovar e transformar o mundo. Porque está submetida à lei do progresso, essa lei da natureza, que o Espiritismo, como nos dizem os espíritos superiores, é a alavanca que Deus utiliza para fazer com que a humanidade avance nessa nova era cristã. E a mensagem que nós deixamos para essa nova era é que a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Façamos cada um aquilo que nos compete fazer. Seremos certamente recompensados por tudo isso. Muito obrigado. Façamos agora a nossa prece de encerramento. Fechemos os nossos olhos mais uma vez. Vamos agradecer a Meimei, ao irmão José, aos bons espíritos que nos apoiaram, nos intuíram para essa nossa reflexão sobre a nova era que se mantém. Senhor Deus, Pai de todos nós, obrigado pela oportunidade bendita dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que possamos, Senhor, assimilar esses ensinamentos, esses conhecimentos e, principalmente, aplicá-los em nossas vidas. Nessa de encarnados ou na nossa vida de espíritos que somos. Que a nova era prospere e cresça cada dia mais, fazendo do planeta Terra a morada dos espíritos felizes.
Que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe e uma excelente semana a todos. Que assim seja.